Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aí, eu vou deixar na tela, Torturado por Amor a Cristo. A parte que nós estamos lendo agora são a mesma, a linguagem do amor e a da sedução. Esse é o vídeo parte 2, beleza? É uma continuação de um vídeo passado. Interessante, vamos lá pessoal. Um padre da igreja ortodoxa, muito amigo meu, telefonou-me e contou-me que um oficial russo o havia procurado para se confessar. Meu amigo, porém, não conhecia a linguagem russa. Sabendo que eu falava esse idioma, deu-me o endereço ao oficial. No dia seguinte, ele veio ao meu encontro, amava a Deus e o buscava, mas nunca havia visto uma Bíblia. Nunca assistiram a trabalhos religiosos. Igrejas na Rússia não são raras. São muito raras, né? Não tiveram nenhuma educação religiosa, porém amava a Deus sem ter o menor conhecimento dele. Interessante isso aqui, ó. O cara nunca conheceu a Bíblia, né? Nunca teve educação religiosa, mas amava a Deus. É profundo isso aqui, viu? Ó, comecei a ler para ele um sermão da montanha e as parábolas de Jesus. Depois de ouvi-las, dançou ao redor da sala com grande alegria, exclamando: que beleza maravilhosa! Como é que eu poderia viver sem conhecer este Cristo? Foi a primeira vez que vi uma pessoa tão arrebentada de alegria. Prosseguindo, cometi um erro. Li para ele a narrativa da paixão e da crucificação de Jesus sem tê-lo ainda preparado para o tanto. Ele não esperava, e quando ouviu o sofrimento de Cristo, como foi crucificado e finalmente morreu, caiu em uma poltrona e começou a chorar amargamente. Havia crido em um Salvador e agora este estava morto. Olhei para aquele homem e fiquei envergonhado por me haver chamado de crente e pastor, mestre do rebanho, e nunca haver partido dos sofrimentos de Cristo, como este oficial russo agora fazia. Ao vê-lo, senti como se estivesse a ver Maria Madalena chorando ao pé da cruz. E ao mesmo quando Cristo já era cadáver no túmulo, então li a história da ressurreição. Ele não sabia que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Quando ouviu tão maravilhosas novas, bateu em seus joelhos e proferiu palavras não muito dignas, porém eu as considerei de grande valor, pois esta era a sua rude maneira de se expressar. Mais uma vez se alegrou, gritou de alegria, e ele estava vivo. Novamente dançou ao redor da sala, transbordando de alegria. Disse-lhe: oremos. Ele não sabia como orar, não sabia as nossas frases sagradas. Ajoelhou-nos em sua palavra foram: ó Deus, que camaradão tu és! Se eu for tu fosse eu, nunca te perdoaria os teus pecados. Porém, tu é realmente um camaradão. Eu te amo de todo o meu coração. Olha que legal, cara. A oração assim, as palavras dele, né? De coração mesmo. Penso que todos os anjos do céu pararam para ouvir esta sublime oração de um oficial russo. O homem havia sido vencido por Cristo. Certa vez encontrei em uma loja um capitão russo com uma senhora, também oficial. Estavam comprando muitas coisas e tinham dificuldade em falar com o vendedor, que não entendia russo.
Ofereci-me como intérprete e fazia amizade. Convidei-o para almoçar em nossa casa antes de começarmos a refeição e eu lhe disse: vocês estão em uma casa cristã e aqui temos o hábito de orar. Orei em russo. Com surpresa para mim, largaram os garfos e facas e não se interessavam mais pela comida. Começaram a fazer-nos perguntas após perguntas a respeito de Deus e de Jesus Cristo e da Bíblia. Não sabia de coisa alguma. Interessante aqui, pessoal. De fato, tem muita gente que não conhece a Cristo. Não conhece, não sabe de nada. Não foi fácil falar-lhes. Contei-lhe a parábola do homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Não entenderam. Perguntaram: como é que ele tem 100 ovelhas? Porventura a fazenda comunista ainda não as tomou? Afirmei-lhe que Jesus é um rei. Responderam-me: todos os reis foram homens ruins que tiranizaram o povo, e Jesus também deve ter sido um tirano. Quando lhe contei a parábola dos trabalhadores na vinha, disseram: bem, estes fizeram muito bem em se rebelar contra o dono. A vinha tem de pertencer à coletividade. Tudo lhe era novo. Quando lhe contei a respeito do nascimento de Jesus, perguntaram-me: o que na boca de um oficial seria uma blasfêmia? Era Maria a esposa de Deus? E assim entendi pela conversa com eles e muitos outros que para pregar o evangelho aos russos, depois de tantos anos sob o comunismo, devemos usar uma linguagem totalmente nova. O povo já estava ali com um pensamento, né? O povo já tinha uma ideologia, uma cultura. Então a pessoa tinha que ser muito sábio para poder levar a mensagem para esse povo. Missionários que foram à África tiveram dificuldade em traduzir a palavra de Isaías. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlates, eles se tornarão mais alvos que a neve. Ninguém na África Central jamais viu neve. Não tinha a palavra neve. Tiveram que traduzir: vossos pecados se tornaram mais alvos que a polpa de coco seco. Olha aí, interessante. Dessa forma, tínhamos que traduzir o evangelho para a linguagem marxista, para torná-lo compreensível a eles. Isso era algo que não poderiam fazer sozinho, mas o Espírito Santo fez seu trabalho por nosso intermédio. O capitão e a oficial se converteram no mesmo dia. Depois nos ajudaram muito em nosso ministério subterrâneo entre os russos. Secretamente imprimimos milhares de evangelhos e outros tipos de literatura cristã e distribuímos entre os russos, através dos soldados russos convertidos. Poderíamos contrabandear para a Rússia muitas Bíblias e porções bíblicas. Outras técnicas também empregadas para fazer chegar tal literatura aos irmãos russos. Os soldados russos estavam lutando havia vários anos e muitos deles tinham deixado crianças, os quais não viam por tanto tempo. Os russos têm grande afeição por crianças. Meu filho, Miai, juntamente com outras crianças de menos de 10 anos, ia aos soldados russos nas ruas e parques, levando consigo muitas Bíblias, evangelhos e panfletos religiosos em seus bolsos. Os soldados russos acariciavam-lhe as cabeças com eles e contavam carinhosamente, pensando em seus filhos que não viam por tantos anos. Davam chocolates e doces às crianças, por sua vez, davam-lhe alguma coisa. Bíblias e evangelhos que eram recebidos com ansiedade. De fato, o que nos era muito perigoso fazer abertamente, nossos filhos faziam em completa segurança. Eles eram pequenos missionários e serviços
dos russos. Os resultados eram excelentes. Muitos soldados recebiam o evangelho dessa maneira, quando não existia outro meio para fazê-los. Beleza, pessoal? Vamos terminar aqui, né, esse vídeo. Tá ficando bacana. Nós estamos vendo aqui as estratégias que esse irmão usava para poder levar o evangelho aos russos, que não tinham nenhum conhecimento do eterno. Eles não tinham nenhum conhecimento de Jesus. E ele, de uma forma bem sábia aqui, levava a mensagem para eles. Como é importante você pregar para uma pessoa que a pessoa nunca ouviu falar no evangelho, é mais fácil de que você pregar para uma pessoa que já conhece o evangelho, né, e não é convertida. Olha como é que é interessante isso aqui. Dá para a gente tirar essa conclusão. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.